Olá, bom dia. Mais uma vez, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão do nosso culto online, aqui através do Facebook da comunidade Oasis. É um prazer tê-lo conosco. Nós gostaríamos que você, junto com os teus amigos, compartilhasse deste momento de louvor e de adoração ao nosso Deus aqui pela internet, através ali do botão compartilhar, e que nós possamos de fato cultuarmos a esse Deus maravilhoso que está conosco. Você vai ficar agora com um prelúdio do Andy, e logo após esse prelúdio nós iniciaremos o nosso louvor e adoração ao nosso Deus nessa manhã. Até já! O salmista diz: eleva os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse mesmo Deus que envia-nos o socorro e nos acrescenta sua graça e misericórdia todas as manhãs, é o mesmo Deus que enviou o seu Filho para morrer por ti e por mim. É esse Deus que nós vamos louvar nessa manhã.
minha porção. Por isso Descansarei em ti. Confie nesse Deus. Confiarei no teu amor. Sei que tens o melhor pra mim. A tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender a confiar em ti. Início. Os olhos para os montes, de onde vem O meu socorro, se não é forte mão de Deus, senão da tua forte mão. meu Pai. Grande é teu poder, Sentar no alto trono está. No mundo és tu minha porção. Por isso Descansarei em ti. Confiarei no teu amor. sei que tens o melhor pra mim. A tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender a confiar em ti. Se você não fez isso ainda, aproveite este momento para entregar sua vida a Jesus. Amém. Minha vida entrego em tuas mãos. Descanse no Senhor. Descansarei em tua provisão. Diga isso, a minha vida entrego a ti, Senhor. A minha vida entrego em tuas mãos. Descansarei em tua provisão. Abba, Pai, Pai querido, Abba,
meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, porque foi pela cruz que Ele nos salvou. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, merecida vida, merecida vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. E eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu, me resgatou, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor enviou socorro do céu, o Senhor enviou o seu Filho Jesus, e por essa cruz eu me sinto atraído por Ti, ó Deus. Graça que me alcançou, graça que se derramou na cruz do Calvário,
para me redimir de todo pecado, de toda injustiça. Louvamos o teu nome e te glorificamos, Deus, por ser o nosso Deus. Obrigado, Pai, pela salvação que só há em ti. E prepara-nos, ó Deus, para levarmos essa mensagem a todos aqueles que ainda não te conhecem, Pai, que eles possam ter a oportunidade de te conhecer e que nessa manhã entregar a sua vida a ti, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, meus irmãos. Bom dia. Meu nome é Fernando Silva, eu sou o pastor da Primeira Igreja Batista de Vila Real e fui desafiado para falar-vos acerca de missões, da importância do dever da Igreja. Falar de missões para mim é um ponto muito sensível porque é algo que eu amo e é algo que eu vivo e então tenho este privilégio e eu agradeço à comunidade Oasis por esta oportunidade de poder partilhar convosco então aquilo que Deus tem falado ao meu coração e eu vou tentar transmitir para vocês também. Em primeiro lugar, deixem-me por vos dizer que, de facto, para a Igreja, missões têm que ser vital. Uma igreja que não vive missões é uma igreja morta. Uma igreja que não está focada naquilo pelo qual ela foi chamada. É tão importante para nós missões. E eu faço-vos então esta pergunta. Porquê nós temos que nos envolver em missões? Porquê missões? Oswald Smith, ele diz assim: cada coração com Cristo é um missionário e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Precisamos aqui entender que missões é toda aquela pessoa que não tem Jesus Cristo no seu coração. Esse é o nosso campo. Ou seja, todas as pessoas com quem tu te cruzas diariamente e que passam por ti, todos os teus conhecidos, todos os teus familiares que não têm Jesus Cristo no seu coração, que ainda não conhecem a salvação através de Jesus Cristo, esse é o teu campo missionário. E deve ser a tua principal, deve ser o teu principal foco. Também, Charles Spurgeon, para mim um dos meus pregadores prediletos, ele diz assim: cada cristão ou é um missionário ou é um impostor. Isto me leva a fazer uma pergunta: qual dos dois és tu? Qual dos dois, na afirmação de Spurgeon, és tu? És tu um missionário ou és tu um impostor? Como igreja, nós precisamos entender que missões não é uma opção. Missões faz parte da natureza da igreja. Missões tem que ser um modo de vida de todo cristão. Afinal de contas, nós fomos ordenados por Jesus Cristo a ir. Mateus 28. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então, por que é que temos que evangelizar? Por que é que temos que testemunhar a Jesus Cristo? Nós podemos dar muitos motivos para explicarmos as razões do porquê nós temos que evangelizar, do porquê nós temos que testemunhar, do porquê nós temos que partilhar esta pessoa de Jesus Cristo.
Mas deixa-me dar 4 motivos específicos para te explicar, a motivar-te a ti mesmo, caro irmão, cara irmã, caro amigo que nos estás a ouvir nesta manhã, e explicar-te o porquê da necessidade de seres missionário, o porquê da necessidade de seres uma testemunha de Jesus Cristo, o porquê da importância, o porquê da necessidade de missões na igreja. E digo isto porque, primeiro, como nós sabemos, igreja não é o espaço físico, não é o templo, não é casa, não é uma organização. Igreja és tu que me estás a escutar, que tens Cristo no teu coração. Igreja sou eu. Igreja somos todos nós juntos. Igrejas são pessoas. E esta ordem foi dada a pessoas. Ir e fazer discípulos de Jesus Cristo. Então, a primeira razão é a transformação que Jesus Cristo fez na tua vida. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 4 e ler do versículo 18 até o versículo 21. A palavra de Deus diz assim: e chamando-os, disse-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir. Por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então, a transformação que Jesus Cristo faz na tua vida, que Jesus Cristo fez na tua vida, tem que te criar a necessidade de tu não te calares, de partilhar o que Cristo faz em ti. Todas as pessoas, nós lendo na palavra de Deus, nos evangelhos, no livro de Atos, nós vamos aprender que todas as pessoas que tiveram contato com Cristo, elas foram transformadas e passaram a partilhar aos seus amigos, aos seus conhecidos, aos seus familiares e vizinhos quem Jesus Cristo era. Se nós formos ver a história de Zaqueu, se nós formos ver a história da mulher samaritana, o cego de Jericó, o cego no templo, o paralítico que desceu do telhado, ou que foi descido do telhado pelos seus amigos, os discípulos, o apóstolo Paulo, todos estes tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo, foram transformados por Jesus. E a Bíblia nos ensina que todos eles, o que tiveram em comum foi que não pararam de partilhar quem Jesus Cristo era. E neste texto que lemos em Atos, nós estamos a ver que o apóstolo Pedro e João tinham acabado de ser soltos pelos sacerdotes e pelos líderes religiosos e foram também ameaçados porque eles estavam a falar no nome de Jesus Cristo, eles estavam a curar no nome de Jesus Cristo, eles estavam a partilhar quem Jesus Cristo era, o que Jesus Cristo tinha feito, e foram então ameaçados por eles para que em tempo algum voltassem a falar de Jesus Cristo. Por isso que eles depois tiveram que responder e disseram: olha, julguem vocês se nós vamos antes obedecer-vos a vocês ou a Deus. Porque no que diz respeito a mim, a nós, dizia Pedro, nós vamos obedecer a Deus porque é impossível nós nos calarmos, é impossível nós deixarmos de falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido.
E a pergunta que nos cabe fazer agora aqui é: será que tu tens ouvido a voz de Deus? Será que tu tens sido transformado por Jesus Cristo? Será que tu todos os dias permites que Deus, através do seu Espírito Santo, trabalhe a tua vida de forma a te transformar, de forma a te mudar e moldar? E essa transformação é que tem que fazer com que tu sintas esta necessidade de partilhar Jesus Cristo com o teu próximo. Ou seja, se Cristo te transformou, se Cristo transformou a tua vida, essa necessidade tu deves sentir e partilhar o que Cristo fez e faz e continua a fazer na tua vida. Esta é a primeira razão pela qual nós nos tornamos missionários, pela qual nós fazemos missões. Porque queremos que o mesmo que tem acontecido na nossa vida, a transformação que Jesus Cristo fez na nossa vida, as bênçãos que Cristo nos tem dado, não é? A libertação que Cristo nos deu, a vida eterna, a salvação, nós queremos que outros também tenham. E porque eu recebi essa bênção, então eu vou partilhar essa mesma bênção com todas as pessoas. E eu vou partilhar Jesus. Então, primeira razão é por causa da transformação que Jesus Cristo fez na nossa vida. A segunda razão é por causa da certeza que nós temos de que estamos a fazer a vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Veja o que diz lá. Palavras do apóstolo Paulo. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Sabes? Como o apóstolo Paulo nos ensina, porque lhe foi imposta esta obrigação, nós como cristãos também não temos outra escolha senão aceitar a vontade que Deus tem para nós e fazermos o que Ele nos diz. É-te imposto a ti, é-me imposto a mim, é imposto a todos nós esta obrigação de irmos e fazermos discípulos. Somos chamados para isso. Jesus nos ensina e diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o que é que Ele nos mandou fazer? Ele mandou ir por todo o mundo e pregar o evangelho a todos, sem exceção. Paulo não pregava por orgulho próprio, mas ele dizia que era uma obrigação. Uma obrigação que lhe tinha sido imposta por Deus. Uma obrigação divina. Não tinha outra escolha senão fazer o que Deus, o soberano, o havia separado para fazer. E sabes? Se tu és salvo por Jesus Cristo, tu és separado deste mundo para fazer a vontade de Deus. E para isso, tu precisas de te submeteres à soberania de Deus e cumprires com a ordem que Ele te dá. Ninguém entra na obra missionária sem receber o chamado. E ninguém sai da obra missionária quando é chamado. Por outras palavras, a igreja, toda ela é missionária. Porque a igreja foi chamada por Deus.
E a igreja não sai da obra missionária. A igreja não sai da obra missionária. Porque quando se é chamado por Deus, Deus não chama e dispensa de seguida. Deus chama uma vez e o chamado de Deus é para sempre, até o dia em que nós somos chamados para a glória. Não dá para eu me reformar de ser cristão. Não dá para eu me reformar de ser missionário. Nós somos exclusivos de Deus. E passamos a ser missionários a tempo integral. Na obra que não é nossa, mas que fomos chamados para a desempenhar por Jesus, por Deus. Paulo sabia que não podia se orgulhar da pregação, porque a pregação não era dele. E nós também não precisamos de nos orgulharmos da pregação. Ele sabia que tinha sido chamado para fazer exatamente isso e não tinha escolha. É que nós precisamos de fazer aqui uma distinção, irmãos. Não basta estar envolvido em missões. Estar envolvido em missões pode ser momentâneo, por exemplo. Quando nós estamos a realizar um culto, digamos, de missões ao ar livre, tu nesse momento até podes estar envolvido nesse projeto, nesse culto, e podes estar ali momentaneamente a cantar, a louvar, a exaltar a Deus e a partilhar até Jesus Cristo. Mas quando termina esse evento, tu voltas para a tua vida e deixas de partilhar Jesus Cristo. Isso é envolver-se em missões num determinado tempo e espaço e depois parar. Outra coisa é estar comprometido com missões e fazer da nossa vida um campo missionário para partilhar, como um foco de sermos verdadeiros missionários, de sermos verdadeiros embaixadores do reino e de partilharmos a boa nova de salvação para todas as pessoas. Aqui nós precisamos de entender que tu não precisas estar à espera de um chamado, porque um dos problemas que às vezes eu ouço é: pastor, mas eu não sei o que Deus quer de mim. Eu não sei qual é o chamado de Deus para a minha vida. Meu querido, Mateus capítulo 28 está lá o chamado para a igreja. Tu não precisas de ouvir um raio cair e dizer vai daqui. Não. Jesus já nos deixou a ordenança. Nós somos missionários do reino de Deus na terra. A igreja toda ela é missionária. E a ordem é universal. A ordem para todos nós é pregar o Evangelho. Ponto final. E o que é pregar o Evangelho? Testemunhar Jesus Cristo. Falar de Jesus. Isso é para todos. Depois, sim, Deus pode ter um chamado específico para ti. Entre outras, ser pastor, ser professor da escola bíblica dominical, ser diácono de uma igreja. Mas isso já é outra questão, dentro do seio da família da igreja. Mas a chamada missionária, ela é universal para todos. E nós não precisamos de estar à espera de ouvir um chamado específico para partilhar Jesus Cristo. Porque isso já te foi entregue no dia em que tu aceitaste Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tu te tornaste um discípulo de Cristo. E como discípulo de Cristo, já recebeste a ordem que o teu mestre, o teu Senhor, o teu Salvador te deu lá na palavra de Deus.
Precisamos entender que missões é nós respondermos positivamente à ordem que Jesus Cristo nos deixou. E eu leio para ti, se não te recordas. Eu leio para ti, para te lembrar que a ordem, ela foi dada para todos nós. E Jesus Cristo, ele diz assim, vejam, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Do mundo. Amém. Peço desculpa. E então, tu que és a igreja, tu que aceitaste a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tu que fazes parte do corpo da igreja de Cristo, a ordem já te foi dada. Tu já és missionário. Tu já és uma testemunha viva do que Cristo fez, faz e continua a fazer na tua vida. E isso tu tens que partilhar. Não precisamos de estar à espera de uma voz para testemunhar Jesus. Queres ouvir tua voz de Deus? Abre a Bíblia. Abre a palavra de Deus. Lê Mateus 28, do versículo 18 até ao versículo 20. E tu vais ver lá Deus a falar diretamente contigo. Tu vais ver Deus a te dizer a ti, claramente, vai, prega, fala, partilha, ensina, testemunha quem Jesus Cristo é. A palavra de Deus é a voz de Deus a falar conosco. Há um cântico que é conhecido que diz assim: um dia Cristo me falou, não é preciso transpor o mar para ser um missionário. Tens gente mesmo aqui que precisa de ouvir quem é Jesus para ti e para mim. Precisas de falar, dizer quem Ele é, a salvação que Ele todos traz. Um dia Cristo me falou, não é preciso transpor o mar para ser um missionário. Missionário és tu em tua casa, no teu trabalho, onde quer que tu estás. Então, primeira razão, nós somos missionários, nós vivemos missões, nós partilhamos, fazemos missões por causa do que Cristo fez na nossa vida. Em segundo lugar, porque nós temos a certeza de que estamos a fazer a vontade de Deus na nossa vida. Em terceiro lugar, é porque o Evangelho é a única solução para o pecador. Tens tu a certeza disto? Que o Evangelho ainda hoje é a única solução para o pecador? João Calvino, ele dizia assim: sem o Evangelho, tudo é inútil e vão. Meus queridos, nós precisamos de nos consciencializar que fora de Jesus Cristo não há salvação. Fora de Jesus Cristo não há solução. Jesus é o próprio Evangelho que nós temos que partilhar às pessoas.
Jesus é o caminho, é o único caminho que leva para Deus. E as pessoas, elas precisam de ouvir que Jesus, o Evangelho, é o único que salva. O que é que Jesus falava? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a verdade, é a única verdade. Jesus é a solução para um mundo sem solução. E nós precisamos e temos todas as razões para partilhar com todas as pessoas o que Jesus faz, fez e fará em nós. E como nós lemos lá no início, da mesma forma que os discípulos não conseguem deixar de falar daquilo que têm visto e daquilo que têm ouvido acerca das maravilhas de Jesus Cristo, nós também não podemos deixar de partilhar e de testemunhar o que Jesus Cristo faz em nós e através de nós, nas nossas vidas e através da vida daqueles que nos são próximos. Agora, se tu não tens nada para testemunhar sobre o que Jesus Cristo faz na tua vida, se tu hoje não tens nada para testemunhar acerca de Jesus, então tu tens que parar, tens que voltar os teus olhos para os céus, orar a Deus e te arrependeres dos teus caminhos, do teu pecado, porque andas enganado e precisas de te voltar novamente para Jesus. Precisas de mudar a tua vida, precisas de te concentrar naquilo que Deus te pede, consertar novamente a tua vida diante de Deus, te arrepender e aceitar Cristo na tua vida. Porque como cristão, tu tens que experimentar Cristo diariamente no teu viver. E tens de ter sempre uma palavra de estímulo, de ânimo, e também uma palavra do que Cristo está a realizar em ti para testemunhares a outras pessoas. E se tu não tens este sentimento, então tu precisas de te acertar hoje com Deus e dizer: Deus, o que se passa? Tenho andado enganado. Me perdoa, Pai. Devolve-me outra vez a alegria da tua salvação. Cria, como o salmista Davi dizia, cria em mim um puro coração, ó Deus, e renova um espírito reto em mim. Não me lances fora da tua presença, mas renova-te, Senhor. Renova um espírito reto em mim, para que eu possa experimentar novamente a alegria da salvação. Para que eu possa partilhar novamente a alegria da salvação para com todas as pessoas. E por fim, missões glorificam a Deus. Missões glorificam a Deus. Lá, como nós lemos, não foi em Coríntios, nós lemos lá: se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar. Se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar. Sabem porquê? Porque toda a honra, toda a glória são dadas a Deus. E quando nós vivemos uma vida missionária, quando nós pomos em prática diária missões, quando nós somos obedientes à ordenança que Jesus Cristo nos deixou e somos verdadeiros missionários, nós estamos a honrar a Deus, nós estamos a glorificar a Deus, nós estamos a exaltar Deus. Paulo, ele dizia lá, não é? Glória não era para ele. A glória não era para ele. A glória, ele não estava orgulhoso como se fosse o seu evangelho. Paulo não se alegrava.
no sentido de que puxava para si todos os trunfos e todos os louros. Não. Paulo não pregava como se fosse habilidade sua. E muito menos pregava para a sua própria glória. Paulo sabia exatamente aquilo que ele tinha que fazer. Porque ele sabia que tinha sido chamado não para se glorificar a si próprio, não é? Mas para glorificar a Deus. Sabem porquê? Porque por trás de toda a pregação sincera, por trás de toda a partilha sincera e autêntica, existe um chamado de Deus. Porque quando nós permitimos que Deus nos use, e missões é permitir que Deus nos use, Deus nos utilize como seus instrumentos, como suas testemunhas. E quando nós, com toda a sinceridade, com toda a autenticidade, nos colocamos à disposição de Deus, nós criamos uma motivação no nosso coração. Porque essa motivação ela é divina e é colocada por Deus em nós, através da sua própria glória. Nos enchemos de alegria porque estamos a glorificar a nosso Deus. Nos enchemos de paz porque sabemos que aquilo que estamos a fazer honra ao nosso Senhor, honra ao nosso Salvador. Então nós nos regozijamos. Os textos que nós podemos ler na Bíblia, nós vemos, por exemplo, quando transformados por Jesus Cristo, a mulher samaritana, depois de ter aquela conversa no lago com Jesus, a Bíblia nos ensina que ela foi a correr até ao povo e com alegria partilhava aquilo que ouvia, que tinha ouvido por Jesus Cristo. E é impressionante como o texto nos diz que a cidade foi toda ter com Jesus Cristo. O paralítico, quando foi curado nas portas de Jericó, o cego, peço desculpa, a Bíblia nos ensina que ele cantava e regozijava o nome do Senhor e foi partilhar por toda a cidade. As pessoas, depois de transformadas por Cristo, transbordavam de alegria, porque era uma transformação genuína. E, meus queridos, nós precisamos de sentir hoje novamente isso. Nós precisamos de sentir esta alegria da transformação de Cristo em nós. Precisamos de nos alegrar novamente do Evangelho e de sentir esta alegria ao ponto de querer ir e partilhar com todas as pessoas. O mesmo quando, por exemplo, eu não sei como é que acontece convosco, mas quando eu recebo um presente que, primeiro, que eu não estaria à espera, mas que era algo que eu tanto desejava, e eu o recebo, eu sou pior que uma criança, e eu grito, eu salto, eu sei lá, eu começo a cantar, eu começo a rir, eu começo a gritar, e o que me apetece é ir por todo lado e mostrar às pessoas aquilo que eu ganhei, sendo algo que eu desejava, é aquilo que eu ganhei que estava na minha posse. E nós deveríamos ser assim porque nós ganhamos o maior e o melhor presente que alguma vez nós iremos ganhar. Nada se compara à salvação que Jesus Cristo trouxe para a nossa vida. Esse foi o maior e o melhor presente que eu e tu já recebemos. E por isso devemos com alegria ir por todo o lado e pregar e partilhar com todas as pessoas. Olha, este é o melhor presente que eu tenho e que tu podes ter, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Fazer missões não dá lucro. Fazer missões não enriquece. Fazer missões tampouco dá fama. Fazer missões só dá prazer, mas só dá prazer para quem
ama o pecador e quer vê-lo salvo por Jesus Cristo. Missões não tem nada a ver com dinheiro. Missões têm tudo a ver com o prazer que nós temos de ver uma alma se render aos pés de Cristo e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Para concluir, nós estamos a viver uma época em que parece que as coisas estão um pouco invertidas. Nós estamos a chegar ao ponto em que nós precisamos de evangelizar a igreja. Eu até escrevi aqui assim, vejam. Antigamente, batizávamos os convertidos. Hoje, precisamos converter os batizados. Quando é que nós vamos perceber que um dos grandes campos missionários em Portugal são os bancos das igrejas ao domingo? Sim. Porque uma igreja sem missões é morta. Um cristão ou é um missionário ou é um impostor, como dizia Spurgeon. Cada coração com Cristo é um missionário. Por isso, renova o teu compromisso de orar pela obra missionária, pela obra de Deus. Mateus capítulo 9, versículo 38. Renova o teu compromisso de ofertar para a evangelização da nossa cidade, do nosso país. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. E por fim, renova o teu compromisso de evangelizar os perdidos. Mateus capítulo 10. Cada coração com Cristo é um missionário. Cada coração sem Cristo é um campo missionário. Qual dos dois és tu? Deus nos abençoe. Eis multidões que em trevas estão medonhas. O mundo está perdido e cabe a nós trazermos essa palavra de paz e de esperança, trazermos luz a este mundo. É isso que nós vamos cantar agora. Todo poder o Pai me deu na terra como no céu para anunciar esse evangelho. E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a sua volta. E nós estamos a aguardar por isso. Proclamando que Deus em Cristo
Quero proclamar o nome de Jesus. Quero proclamar o nome de Jesus. Oh, 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 nome sobre todo nome. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quero proclamar o nome de Jesus. Diga isso. Quero proclamar o nome de Jesus. Quero proclamar o nome de Jesus. Oh, 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 nome sobre todo nome. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quero proclamar o nome. Quero proclamar o nome. Quero proclamar o nome de Jesus. Vamos repetir? Quero proclamar o nome de Jesus. Quero proclamar o nome de Jesus. Oh, 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 nome sobre todo nome. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quero proclamar o nome de Jesus. Quero proclamar o nome de Jesus. Quero proclamar o nome de Jesus. Oh, 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 nome sobre todo nome. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quero proclamar o nome. Quero proclamar o nome. Quero proclamar o nome de Jesus. Quero proclamar o nome. Quero proclamar o nome. Quero proclamar o nome de Jesus. Que esse realmente seja o teu desejo e que você, essa semana, consiga falar desse Jesus para mais pessoas. Que você tenha uma semana abençoada. Fique com Deus.